Nos anos 1800, alemães, italianos e poloneses fugiam dos conflitos armados, da fome, sede e condições subhumanas que a Europa enfrentava. Quando chegaram em terras catarinenses, se depararam com um clima semelhante ao de onde vinham e, portanto, probabilidade de mais produtividade nas lavouras. Em 1850, fundou-se a cidade de Blumenau. E é aí que inicia o conflito por terras na região, já que os colonizadores ofereciam ameaça aos indígenas por suas terras e fontes de sustento. Desde sempre, povos nativos viviam em solo catarinense. Eram os Laclanô, que vinham do mesmo tronco genealógico dos G e tinham parentesco com o povo Cangangue, que atualmente vive no oeste do estado. Posteriormente, em 1914, os Laclanô receberam o nome acadêmico de Xokleng por estudiosos. Em um processo chamado de colonização, a interação entre europeus e indígenas foi inevitável, às vezes pacífica, por vezes distante e, na maioria das vezes, violenta. Com poucos registros históricos da época, as lendas se formaram. Descendentes de colonizadores contam que tinham medo dos indígenas que, se não deixassem pedaços de carne do abate, tinham de ficar trancados dentro de casa enquanto os indígenas arranhavam as paredes. Assim como também há histórias onde os colonizadores matavam indígenas a sangue frio, usando partes dos corpos como troféus. E há as histórias de cooperação, nas quais os indígenas prestavam ajuda, com chás, receitas e até mesmo com instrumentos do cotidiano, como balaios e peneiras. Uma guerra foi silenciosamente se instaurando em Santa Catarina, já que os indígenas queriam se manter em suas terras e os colonos também queriam um espaço para si e suas famílias. Cooperativas, indústrias e empresas começaram a ter interesse pela eliminação dos indígenas para que pudessem fazer instalações em terras catarinenses. Foi então que o governo resolveu pagar pessoas para matar os indígenas. Martinho Bugreiro foi o maior assassino de indígenas da história de Santa Catarina. Ele já atuava em 1870 no Alto e Médio Vale do Itajaí. O trabalho dele só foi parar em 1915, 45 anos depois. Uma outra forma de ação, desta vez pacífica, foi instaurada no estado, o aldeamento indígena. Durante 30 anos, várias pessoas tentaram convencer os Xokleng a ficarem com um pedaço de terra a eles destinado, mas somente em 1914, Eduardo de Lima e Silva Roerhan, sobrinho do Duque de Caxias, conseguiu ser o representante dos indígenas para o estado e o representante do estado para os indígenas. A aldeia indígena, instituída em 1914 na cidade de José Boatê, ainda existe, mas de uma maneira diferente da qual foi fundada. Essa faixa destinada aos indígenas fica em um vale. Com o tempo e as alterações no terreno, como a construção de uma barragem no local, que inundou boa parte do território Laclanô, o povo precisou subir os morros, e 8 aldeias se formaram ali, chamadas Bugio, Sede, Palmeira, Coqueiro, Toldo, Figueira, Barragem e Pli-Platô. Na época dos fatos, os dois lados dos colonizadores e dos indígenas tinham suas razões para cada ação que tiveram no período. Nas palavras do historiador Carlos Mondini, que tem um amplo trabalho de pesquisa sobre Santa Catarina e o tema indígena, ninguém tem razão de matar ninguém, mas os dois lados eram vítimas de um processo errado feito pelo governo de colocar uma população dentro de um território que era de outra população, que era da população indígena. O historiador Carlos Mondini, de Rio do Sul, faz pesquisas históricas de forma profissional, principalmente sobre Santa Catarina e sobre a história indígena. Além disso, é um dos únicos brasileiros a pesquisar a fundo histórias da Idade Média e é genealogista. Mondini ressalta: é difícil julgar pessoas pela história e eu costumo orientar os meus alunos de não fazerem isso, né? Tentar não julgar, né, a história por atitudes, porque quando a gente comete atitudes numa determinada época, por motivos que estão acontecendo naquela época, pela cultura que a gente tem na época, pelo que se apresenta na época. Hoje é fácil olhar para ontem e tentar entender porque as pessoas andavam de cavalo, de carroça, quando não tinham automóvel. Só que a questão do Martinho, ela transcende isso. Mesmo nos anos 1800, matar outras pessoas já era crime. Todos sabiam disso. Ele complementa que uma outra situação que não existe como não ser julgada historicamente no Brasil são os casos de escravidão. Por mais cultura que tenhamos, por mais necessidade que tenhamos dentro do processo de colonização, de plantio, de lavoura, escravizar alguém, a meu ponto de vista, transcende. Eu sou obrigado a julgar essas pessoas. Porque mesmo na época, na situação que viviam, com o conhecimento cultural que tinham,
já era muito condenável. Não é uma questão que ontem não era, hoje mudou a sociedade, não é isso. E a atitude do Martinho Bugreiro se enquadra dessa mesma forma. Ele era um assassino de indígenas. Na época que ele cometeu os assassinatos, na época que ele cometia isso, já era altamente condenável. Nós já tínhamos a igreja pregando aqui para todo mundo, né? As pessoas, todos tinham fundamentos religiosos na época, ou conheciam, sabiam que isso não era provável, tinha conhecimento de que a lei não permitia o assassinato de pessoas, tinha conhecimento que os indígenas tinham esse direito natural da região, né? Mas, afinal, quem foi Martinho Bugreiro, responsável por uma grande parcela da chacina indígena de Santa Catarina? Existem poucos registros precisos sobre Martinho Bugreiro. Fragmentos de sua história estão em documentos sobre os indígenas durante os 45 anos mais ferrenhos da disputa territorial. A família, até hoje, prefere que o sobrenome de Martinho não seja atrelado aos seus feitos. O historiador Carlos Mondini afirma: eu posso garantir para você que ele não tinha problemas mentais, distúrbio de comportamento, traumas de infância, essas coisas não tinha. Posso garantir para você, estudei um pouquinho da vida dele, questão familiar, e do comportamento que ele tinha. Ele tinha pleno conhecimento do que ele fazia, e inclusive um senso de liderança muito forte. Ele conseguia liderar 40, 50, 60 pessoas, colocar na mata e manter essa liderança, não só a liderança do ponto de vista de líder, mas de organização militar também. Saía ele ileso, junto com a maioria do povo dele, dos combates contra os indígenas. Então era uma pessoa altamente preparada. Assim como Hitler, Martinho tinha tantas habilidades que, se usasse para o bem, talvez o transformassem em um grande soldado. Pesquisas na internet revelam que, por volta dos 18 anos, Martinho começou a matar indígenas. Ele também, provavelmente, nasceu na região litorânea de Santa Catarina. Não teve morada fixa, mas acredita-se que passou boa parte da vida na Serra Catarinense, Alto e Médio Vale do Itajaí. As histórias, repassadas oralmente entre gerações, falam de ataques ao amanhecer durante o ciclo mais pesado de sono dos indígenas, que ficavam aglomerados entre as pedras ou em meio à mata. Primeiro, cortava-se as cordas dos arcos e depois matava-se. Degolação, evisceramento, cortes transversais no peito e pontaços no coração estão no linguajar de quem conta as histórias dos assassinatos. Orelhas de indígenas eram cortadas para que fossem levadas ao governo e pudesse-se mensurar o pagamento. Os bugreiros, como eram chamadas as tropas de Martinho, ficavam acampados esperando o momento do ataque a tiros e golpes de facão. Muitas vezes, passavam dias sem acender fogo para não serem descobertos. O nome Martinho Bugreiro denota um preconceito, pois a palavra vem de bugre, que era uma forma de identificar os indígenas como animais, como um povo sem alma, sem crença. Há registros documentados de que crianças laclanô eram levadas até a prefeitura de Blumenau para serem destinadas a colégios de freiras ou seminários. Famílias que quisessem podiam ficar com essas crianças para dar uma educação condizente com os padrões europeus. E havia quem ficava com as crianças indígenas para fazer estudos científicos e descobrir os motivos pelos quais tinham um comportamento diferente. Quem sobrevivia aos ataques dos bugreiros não ficava ileso. As vítimas que não eram mortas, como mulheres e crianças, tinham fins diferentes. As mulheres eram forçadas à prostituição e a serem amas de leite, ou eram amarradas e tinham as solas dos pés cortadas para que não conseguissem fugir, coisa que também acontecia com as crianças, que eram amarradas e tinham os pés mutilados. No site da Prefeitura de Blumenau é possível encontrar o seguinte texto, abre aspas, não se tem ideia de quantos índios exterminou, mas mesmo assim, nunca foi tomada qualquer providência de ordem legal contra ele. A perseguição e a morte dos índios não o afetava e nem alterava as regras de comportamento entre os brancos. Mas as investidas de Martinho contra os índios provocaram discussões e debates, fecha aspas. Martinho só foi parar de exterminar os povos originários catarinenses em 1915, após um ultimato recebido de um sobrinho de Duque de Caxias, que atuava em prol dos indígenas. A morte do assassino é cercada de teorias. De acordo com Carlos Mondini, familiares relataram que o fim da vida de Martinho aconteceu na região próxima de Lages. A causa certa da morte não se sabe, mas acredita-se que tenha sido picado por uma cobra e morreu em consequência disso. Outras teorias dizem que Martinho pode ter sido assassinado.